Graça e paz, queridas irmãs, estamos aqui para mais um dia da nossa leitura do livro Uma Vida com Propósitos. E hoje é o nosso quarto dia e o tema de hoje é Criado para ser Eterno. E eu já convido vocês a abrirem as suas Bíblias lá em Eclesiastes 3, o verso 11, que vai dizer assim: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Abraham Lincoln disse: Deus certamente não teria criado um ser como um homem para que este existisse somente por um dia. Não. O homem foi feito para a imortalidade. Esta vida não é tudo que temos. A vida não é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é, como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo a sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia, nosso coração irá parar de bater, então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. 2 Coríntios 5:1. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão, a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis diz: existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente,
Muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar maior valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou até mesmo os prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, modismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Filipenses 3:7. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações de longo prazo. E isto faz toda a diferença. A morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo o que você faz aqui. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que é apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. 1 Coríntios 2:9. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que neste exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos como os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus 25:34. C.S. Lewis expressa o conceito de eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, uma série de histórias infantis que formam uma coletânea. Ele vai dizer assim: para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira capa do livro. Agora, finalmente estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu.
a história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de uma vida toda. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de uma vida. A Bíblia diz: o Senhor planeja dura para sempre. O que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Salmos 33, verso 11. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros, e mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo e superficiais, baseados na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável. Eclesiastes 7:2. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si mesmo, mas consistiam numa preparação para a vida. Também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Hebreus 13:14. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras desta vida definem um destino do que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno no céu com Jesus. 2 Coríntios 5:6. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. Matteo Henry, em seu comentário, disse: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. E como foi maravilhoso, né, o tema de hoje, onde pensamos sobre que não fomos criados para viver aqui nessa terra, e como algumas pessoas pensam: eu nasci, cresci, vou morrer, pronto e acabou. Não, essa vida aqui é um preparo para a eternidade, né? O Senhor está nos preparando para o porvir. Igual o povo peregrinou no deserto, quando eles saíram da escravidão. E da mesma forma o Senhor faz conosco. Antes, nós éramos o quê? Escravos do pecado, escravizados. Igual aquele povo estava no Egito escravizados. Também nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, escravizados, não tínhamos força para sair, né? Então o Senhor fez o que? Nos libertou de um império e nos trouxe para o seu reino de luz, né? Jogando todos os nossos pecados no mar do esquecimento e dando a nós uma nova perspectiva de vida, né? E de vida abundante. Então, assim como aquelas pessoas peregrinaram naquele deserto, assim somos nós peregrinando aqui nesta terra, sendo preparados
não para Canaã, que aquelas pessoas esperavam, mas a nossa Canaã é a nossa Canaã celestial. Então estamos aqui, mas não pertencemos a essa terra, não pertencemos a esse lugar, porque na verdade o Senhor nos criou para ser eterno, assim como nós vimos aqui em Eclesiastes 3:11. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Por isso nós não nos conformamos com a morte, porque a morte entrou nas nossas vidas por causa do pecado. Quando Adão cai no Éden, toda a humanidade cai. Todos nós ficamos longe da glória de Deus. Então Cristo veio para ligar essa ponte, né? E para nos dar livre acesso ao Senhor e nos levar a viver essa vida eterna, né? E não é a morte que tem poder sobre as nossas vidas, porque a nossa vida já foi pago um alto preço, e preço de sangue. Então aqui é uma preparação para a eternidade, né? Então se estamos aqui, estamos vivendo. O plano do Senhor é que tenhamos intimidade com Ele, conheça Ele, comecemos a desfrutar das coisas celestiais, sobrenaturais aqui nesta terra, para um dia voltarmos para a nossa casa, né? E encontrarmos com nosso Pai e ali celebrarmos juntamente com Ele durante uma eternidade. E isso deve ser um anseio do cristão, né? Um dia encontrar com seu Senhor, olhar na sua face e desfrutar de algo tão maravilhoso, né? De uma eternidade com Ele, de estar com o Senhor, né? Então, esse é o nosso alvo, né? Então, é o que eu sempre digo, que você quer ir para um lugar que você não conhece a pessoa? Não. Então começa tudo aqui na terra, né? A gente tá aqui e aqui a gente já tem livre acesso ao Senhor, tem intimidade com Ele. E como será maravilhoso encontrar com Ele face a face, com os nossos irmãos que já partiram. Imagina a festa, a celebração que não vai ser, né? E o meu coração já anseia por esse momento de encontrar com o meu Pai, né? O meu Pai Celeste, que me projetou, me colocou aqui, né? Então é maravilhoso. Então que o nosso coração possa arder, né? Por passar uma eternidade juntamente com o Senhor. Juntamente com o Senhor. Esse tem que ser o desejo vivo no coração do cristão. E como sempre, o autor termina fazendo perguntas, deixando algumas aplicações para as nossas vidas. E a gente vai pensar sobre o nosso propósito de vida. E o tema para a reflexão de hoje é: há muito mais na vida que apenas o aqui e agora, né? Não é só o aqui e o agora, e sim sobre uma eternidade que não tem começo, meio e fim, né? E como é maravilhoso, né? Tudo que a gente está fazendo agora vai ter um reflexo eterno. Isso é poderoso. O versículo para memorizar de hoje é: este mundo está desaparecendo, juntamente com tudo que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. E a pergunta para a nossa meditação é: já que fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual a única coisa que devo começar a fazer? Essa é uma pergunta bem reflexiva, né, pra gente. Já que fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje eu devo parar de fazer? E qual a única coisa que eu devo começar a fazer? Que esse seja um tempo de reflexão, né, nas nossas vidas, que venhamos pensar na eternidade,
como ela será, e saber que ela é uma realidade, né, nas nossas vidas. E que maravilha, que privilégio. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para vivermos uma eternidade juntamente com Ele. Que maravilha, não? Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração e que você venha almejar por essa eternidade, né? Se alegrar, que o seu coração venha arder em saber que essa casa que a gente mora agora não é a nossa morada oficial, né? Somos peregrinos em terras estrangeiras e o nosso lugar não é aqui, né? Realmente não é aqui. A gente só prova um pouquinho do que será a glória de Deus e já é maravilhoso. Queridos, imagine uma eternidade ao lado do Senhor, sem interrupções, sem pecado, né? Vai ser maravilhoso, muito maravilhoso. Então, que o nosso coração venha ansiar, né, pela eternidade, porque essa eternidade já foi plantada nos nossos corações e que possamos viver, né, com ela gravada na nossa mente e sabendo que tudo que fizermos aqui vai ter um reflexo eterno. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui para mais um dia, né, de jornada. E que o Senhor te abençoe e edifique a sua vida, né, através da sua palavra. Que venhamos sair transformadas através desta jornada. Amém? Deus abençoe e até amanhã, permitindo o Senhor.